nós como filhos de Deus, Jesus falou que é chegado a vós o reino dos céus. Quando Jesus ele veio, a Bíblia diz que quando ele começou o seu ministério, lá em Mateus capítulo 4, nós vamos ver logo em seguida, aliás, se não me engano, capítulo 5, logo em seguida a tentação, mas ainda no capítulo 4 ainda, antes do 5, se não me falha a memória. Jesus, ele começa o seu ministério. A Bíblia diz que o povo que estava em trevas viu grande luz. Por que grande trevas? O povo que estava em trevas, aliás. Por quê? Porque nós temos que voltar ao velho padrão do primeiro curso aqui do programa Graça sobre Graça, que durou, viu, menino? Quase 30 programas, não foi? E ainda nem concluiu direito. Faltou tanta coisa. E eu tento ministrar ele na igreja, mas é grande mesmo. Porque as coisas celestiais a gente não aprende assim num piscar de olhos, não é? Ninguém aprende, nenhuma criança aprende a falar no piscar de olhos. Note que a criança nasce, ela vai crescendo, e aos pouquinhos ela vai aprender a se arrastar, ela vai aprender a falar papai, mamãe, não é assim? Todo bebê é desse jeito. E aí o que acontece? Chega uma hora que ela começa a falar bem. Por quê? Porque ela aprendeu. Então como é que nós queremos ver o reino dos céus e aprender todas as coisas do reino dos céus assim, no piscar de olho? Se converteu, pronto, já tem tudo, já sei de tudo. Não, querido, não. Paulo disse que quando nascemos de novo nós somos bebês espirituais e precisamos do leite materno. Depois o alimento sólido para crescer forte, né? E aprender com a doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que é a visão da igreja manancial. Nossa visão da igreja manancial é Atos capítulo 2 a partir do versículo 42. Que eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, entendeu? No estar junto, no crescer espiritualmente, saudável. E é nessa visão que nós temos, claro, que nem todo filho de uma casa ele é perfeito. Tem filhos que realmente dá muito trabalho. Tem filhos que são trabalhosos. E você acha que Deus não tem também? Tem. Então dentro do reino de Deus tem pessoas que nasceram de novo, mas continuam crianças espirituais. Tem pessoas que nasceram de novo, mas continuam bebês. Não sabe nada. Sabe, ficou raquítico. Ainda toma leite. Quando chega um alimento sólido, dá logo uma crise intestinal. Né? Bebê, se você empurrar feijão no bebê, o que vai acontecer com ele? Hein? Vai ter uma crise intestinal, porque ficou lá na fase da infância. Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, mas agora que eu cresci, deixei as coisas de menino de lado. Amém? Então é a nossa maneira de ser como filhos de Deus, é o que a palavra de Deus nos ensina. Não é só se converter, aceitei Jesus e agora está tudo bem. Não. Jesus disse que ele é a porta. Preste atenção, João 10, 9. Eu sou a porta. Se, primeiro é a condição, né? Se alguém entrar. Se alguém entrar. Eu passei por aquela porta. Está aqui, está atrás de mim, dá para você ver ainda um pedacinho dela ali. Olha lá, olha lá. Lá atrás de mim ali, tá vendo? Eu passei por aquela porta. Se eu não tivesse passado por aquela porta, eu teria que passar por essa que está aqui atrás. Mas de todo jeito eu teria que passar pela porta para poder entrar aqui no estúdio. Não tem janela. Tem uma janela ali, mas é fechada, é de vidro. O céu, meu filho, não tem janela. Certo? Tem porta. E essa porta é Jesus. Ele disse em João, Evangelho, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, disse Jesus, será salvo. Aleluia. Essa é a decisão de crer no sacrifício de Jesus. Quando eu creio no sacrifício de Jesus, eu entro pela porta. Isso é eu entrar na porta. O que é entrar na porta? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Está escrito. Jesus falou isso. Aquele que entrar por mim será salvo. Aí tem gente que diz: não gosto dos crentes, porque os crentes faz tudo quanto não presta. Aí depois vai para a igreja evangélica e diz: agora eu sou salvo.
né? As pessoas falam isso. Realmente, não tem como ser salvo fora Jesus, não tem. Só em Jesus a salvação. Aquele ladrão na cruz, do qual eu falei aqui, que Jesus falou para ele: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele cara era um bandido, ele era um assassino, ele era cruel, ele era sanguinário, ele estava sofrendo a pena de morte romana. Sabe qual era a pena de morte romana? A pena de morte nos Estados Unidos, tem cidade lá, tem estado lá, que é o quê? A pena de morte lá é o quê? A cadeira elétrica, né? Um criminoso comete um crime bárbaro, ele é julgado e vai para a cadeira elétrica, ele vai morrer. Isso se chama pena de morte. Lá nos Estados Unidos tem estado que tem estado que não tem. Tem outro estado que é a forca, se enforcar, enforca a pessoa. É a pena de morte por crimes hediondos. Então lá em Roma, a pessoa não ia para a cruz porque ele era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa boa. Entendeu? Não, ele foi morrer na cruz porque ali era a pena de morte em Roma. Jesus não cometeu crime nenhum, mas ele foi condenado à morte pelo meu pecado. O meu crime passou para Jesus, o seu crime passou para Jesus. O crime daquele ladrão passou para Jesus. Jesus absorveu na cruz. A Bíblia diz: ele tomou sobre si os nossos pecados. Isaías 53. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, todo o pecado da humanidade foi sobre Jesus. Agora, ele assumiu o pecado da humanidade, agora todo mundo é salvo? Não. Por que não? Porque a Bíblia diz que são somente aqueles que creem. Como está em João, o Evangelho, capítulo 3, versículo 16, o versículo mais conhecido do mundo, né? João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Olha aqui, não é todo mundo que vai entrar. Olha o que Jesus disse em João 10,9. Eu sou a porta. Se é uma escolha. O céu, a salvação, o paraíso, a eternidade é uma escolha. A vida eterna é uma escolha. Entendeu? É uma escolha. Então eu preciso escolher eu preciso escolher crer em Jesus, que ele morreu para perdoar os meus pecados. Então eu creio nisso. Eu creio plenamente que Jesus morreu para perdoar os meus pecados. Todos os meus pecados. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Ele tira o pecado do mundo, de todos aqueles que estão no mundo, e crê nisso que eu estou falando, que o sacrifício de Jesus era o salário do pecado de Adão. Mas deixa eu te falar, esse pecado aqui que traz condenação não é fumar, beber, não é usar droga, matar, roubar, se prostituir, adulterar. Esse pecado que a Bíblia está dizendo que manda o homem ao inferno, não é isso. Apesar disso ser obras do pecado original, entendeu? Eu posso dizer fruto, mas eu não gosto de comparar fruto, que a Bíblia diz que é obra da carne e não fruto. Fruto é o do Espírito. Então, o pecado de Adão, o original, trouxe essas obras. Que obra? Matar, roubar, destruir. Isso aí são obras do pecado original. São filhos do pecado original. Porque no princípio não tinha isso. No princípio ninguém fumava. No tempo de Adão não existia cigarro, não existia droga. Mas começou a morte. Primeiro filho do pecado de Adão foi a morte. Mas qual foi o pecado de Adão? Adão matou quem? Adão se prostituiu, adulterou. Por que Adão se separou de Deus? Adão se prostituiu? Adão adulterou? Adão tomou uma cachaçada grande? Adão usou drogas? Adão matou alguém? E por que ele se separou de Deus? Entenda, tanto quem faz o que não deve fazer, tanto quem faz
comete todas as obras da carne, como a Bíblia chama, prostituição, embriaguez, comilança, adultérios, fornicação, iras, brigas, pelejas, dissensões. Porque tem muita gente que acha que é só a prática do pecado, do pecado original, as obras somente beber, ir para os cabarés e fazer tudo que não presta aí nesse mundão, né? Mas também tem a língua que fala mal dos outros, tem o coração que deseja mal dos outros, tem a cabeça que pensa mal dos outros, que está tudo lá nas obras da carne, meu filho. Que deixa a pessoa também do lado de fora do reino. Então, tem tanta gente boa que não mata, que não rouba. Tem tanta gente boa que não faz mal a ninguém, que é trabalhador, que é homem direito, que não trai sua mulher, que é um filho obediente ao pai, obedece, chega na hora em casa. Não é crente, não creu em Jesus, mas são pessoas boas, trabalhadoras, que se não crê em Jesus não vai ser salvo. Então o que dá salvação é deixar de beber, deixar de fumar. Não, eu não fumo, eu não bebo, eu não saio de casa, eu não preciso disso não. Meu querido, Adão se separou de Deus pelo simples fato de não crer no que Deus falou. Entendeu? Pelo simples fato dele não crer no que Deus disse, ele se separou de Deus. Perdeu o paraíso. Se arrependeu depois? Sim. Deus o perdoou? Sim. Mas perdeu o paraíso. Não porque brigou, não porque matou, pelo simples fato de não ter crido. Então o que é que condena o homem? O que condena o homem é o pecado original. E qual é o pecado original? Não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Sim, só isso aí já leva a pessoa à eternidade sem Deus. Não crê. Vamos ler? Eu quero ler com você. João 1,12, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12 em diante. Vamos ler? Abra aqui, meu filho. Olha aqui, ó. Versículo 12. Mas a todos, olha só, todos, não é todo mundo, mas a todos, mas, tem um mas. Tem um mas. Então limita, não é todo mundo, mas a todos. Quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha aqui. Mas a todos quanto receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então é pela fé. É o pecado original. O que é o pecado original? Deixa eu te falar. Vou lhe dar exemplo. Não tem como eu explicar. Posso dar um exemplo. Você imagina aí. Vamos dizer que em nome de Jesus, um exemplo. Uma pessoa, não vou usar você, vou usar uma pessoa, um homem. Um homem contraiu, ele era saudável, bem de vida, não tinha doença no seu corpo, estava normal. E de repente ele é contraído o vírus da AIDS. O vírus da AIDS. O vírus da AIDS, ele se manifesta onde no corpo humano? No sangue. Está no sangue. Ok? Certo? Ele era saudável, mas de repente se vê com o vírus da AIDS. Ele está contaminado, o seu sangue está contaminado, ele está doente e vai morrer. Porque não tem cura a AIDS, tem uma prolongação de dias, de anos, mas vai morrer, está condenado à morte pelo vírus da AIDS, ok? Uma pessoa, estou dizendo quem? Uma pessoa, um ser humano. De repente ele
tem uma relação sexual com uma mulher. Essa mulher engravida e o que foi passado para ele? Ele cortou o braço ou o dedo e colocou o sangue na boca daquela mulher para ela beber aquele sangue e engravidar e sair um bebê ali? Claro que não. Ele teve uma relação sexual e dessa relação sexual o que sai? Espermatozoide. O espermatozoide saiu, entrou no útero dela e gerou um filho ou uma filha. Gerou lá uma criança, um bebê. Quase ou 100% de chance desse bebê nascer com o vírus da AIDS. Por quê? Por causa do sangue. O espermatozoide é vida, é sangue. O sangue é vida. Tira o sangue e a pessoa morre. Sangue é vida, diz a Bíblia. A vida está no sangue, diz a Bíblia. Então, o sangue contaminado pelo vírus da AIDS contaminou o seu filho. Como também praticamente o diabético também tem essa possibilidade. Mas estou falando mais de um vírus, porque quero exatamente aqui fazer aqui uma imagem para você entender o que eu estou falando. Adão era saudável, não tinha nada, era um homem perfeito, mas de repente ele é contraído, ele recebe o vírus do pecado, que é a falta de fé no que Deus fala, não crer no que Deus falou, não acreditar. Vou mudar essa palavra. Um vírus chamado incredulidade. Preste atenção nessa palavra. Qual foi o vírus que Adão contraiu? Incredulidade. Adão não é aquela semente do fruto ali da ciência do bem e do mal. Não tinha um suco que era contaminado e Adão comeu aquele fruto. Não, ele simplesmente não creu no que Deus falou. O que foi que Deus disse para ele? Adão, está aqui todas as frutas do jardim, coma de todas elas. Essa aqui você não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Olha o que Deus diz: o dia que você comer, Adão, você vai morrer. Deus falou o quê? Se comer, vai morrer. Aí chegou o diabo, o pai da mentira, e disse para Eva, não disse para Adão, disse para Eva, que pode comer, não vai morrer. E Eva chegou para Adão e ofereceu. Você acha que Eva ofereceu como? Pode comer, eu não morri. Como, Adão? Não vai morrer. Mas Deus falou que vai morrer. Foi o que Adão fez? Comeu. Se eu chegasse para você e dissesse: esse copo de água é um copo de veneno, não beba, se você beber você vai morrer. Aí chega outra pessoa e diz: é mentira de Roberto, pode pegar o copo de água e beber que você não vai morrer. Aí você bebe, aí quando bebe, bateu as botas. Você deixou de acreditar no que eu te falei e acreditou no que a outra pessoa falou. Foi o que aconteceu com Adão. Adão recebeu na sua vida, a morte, o engano. Deus disse: Adão, a incredulidade é veneno da serpente e vai matar você. E chegou a serpente lá, o diabo, e disse: pode comer, não morre não. Então, no mesmo instante, Adão recebe a incredulidade. Na hora que Adão pegou o fruto, meu querido, minha querida, na hora que Adão pegou o fruto, o veneno já estava dentro dele. Só faltava se cumprir, porque Deus só botou ali para fazer um teste. Estava ali um teste. Deus não proíbe. Não, mas por que Deus não proibiu? Porque Deus não criou um celular. Deus criou um homem. O celular eu manuseio, eu faço tudo que eu quero com ele. Mas o homem não. Ele decide o que quer. Apesar que tem uns aí que é pioi, né? Pioi é o que anda na cabeça dos outros. Mas Adão simplesmente já estava contaminado com a incredulidade. Qual foi o veneno? Incredulidade. Incredulidade é pecado. Pecado o quê? Original.
Pecado original, pecado original. Vamos ler João 3? João capítulo 3, versículo... Deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir do 14. João 3, Evangelho. João 3, preste atenção. Preste atenção para você não perder. Quer você perder, vai assistir de novo. Assista de novo. E aliás, eu aconselho você a assistir de novo. Porque às vezes eu falo e você não presta atenção direito, e aí não vai entender o que eu estou falando. Aí você assistindo uma, duas vezes, você entende. Ah, paz, agora eu entendi. Por isso que a palavra de Deus a gente tem que meditar para entender. Não é só ler. Eu li a Bíblia todinha esse ano. Amém. É bênção. Melhor do que estar fazendo outra coisa. É bênção ler a Bíblia. Mas leia meditando, que é melhor. Versículo 14 de João, capítulo 3, diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Deixa eu começar. Jesus, ainda bem que eu tenho um tempinho ainda. Preste atenção. Eu queria acabar antes, né, Jackson? Agora acaba. E aí, preste atenção. Olha o que tá, olha que cena está acontecendo agora, meu Deus. Moisés levantou a serpente. Deus que mandou fazer isso. Preste atenção. Moisés levantou a serpente. A serpente é quem? O diabo. Representa o diabo. Representa o engano. Representa a incredulidade. Representa a mentira. Mentira é engano. É incredulidade. O pecado. E aí, olha o que foi que aconteceu. Adão foi envenenado pela serpente. O veneno da serpente está onde? Na cabeça. A serpente ali é um símbolo do diabo, irmãos. É um símbolo do Satanás. Entendeu? Então o poder do diabo está onde? Onde está o poder do diabo? Na cabeça dele, na boca, na palavra. Entende isso? Satanás, ele não tem poder de fazer tudo na terra, mas ele tem o poder de enganar na terra. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele vai ser preso, mas depois ele vai ser solto e voltará a enganar as nações. Olha só o poder dele, engano. E as pessoas estão indo para o inferno exatamente por causa do engano. E os crentes sofrem na terra por causa do engano. É o engano, é o veneno do diabo, é o engano. Ele engana as pessoas. Ele que leva as pessoas a ser tão ruim do jeito que é. As pessoas não nascem ruim. Elas não nascem. Como é que um bebê inocente que nasceu ali é ruim? A natureza da criança é boa, mas ela cresce ouvindo tanta baboseira, tanta violência, tanta coisa, ouvindo tanto lixo na música, nas séries, até pelos pais, pela vizinhança, pela convivência. A criança é formada, a sua personalidade, o seu caráter é formado e por índole cresce na maldade. E foi por causa disso que Deus destruiu a terra no dilúvio. E a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. O homem se tornará cruel e mal, parecido com o diabo. Eu vou gritar, não, o teto cai aqui em cima de mim. Vira um trovão, um terremoto. Mas eu preciso lhe explicar, e eu fico eufórico, porque eu quero que você entenda o que é que eu estou falando. Então, por causa disso, o engano, o diabo disse: não morre. E aí Eva, não morri, come. Mas o comer não foi o pecado, o comer foi dar ouvido a Eva. O engano da serpente. E Adão foi envenenado pelo engano. Incredulidade. Não acreditou no que Deus falou e morreu. Morreu como? Se ele estava vivo e ficou vivo, morreu espiritualmente. Houve uma separação. Quando Deus criou Adão, Deus soprou.
dando fôlego de vida. O que Deus tinha, Deus deu para o homem. Criou o animal, Deus disse, haja animal. Da terra, Deus produziu animal. Da água, Deus produziu os peixes. Do ar, Deus produziu os pássaros, as estrelas, da energia quântica e os planetas. Deus usou uma matéria. Do pó da terra, Deus fez um boneco, mas não tinha vida. A vida veio de Deus, então Adão tinha a vida de Deus. Quando Adão entrou na incredulidade, pecando assim contra Deus, não dando ouvido à sua voz, Adão perdeu a vida de Deus. E essa vida foi perdida naquela hora. E aí o espírito de Adão, que tinha a vida de Deus, morreu. Morreu. Morte para Deus é separação. Separação. Seu ente querido faleceu, seu ente querido morreu, se separou de você, ou não? Separou ou não separou? Isso é morte para Deus, uma separação só. E a prova maior é quando Deus coloca Adão e Eva para fora do paraíso, lá do Éden. Deus coloca Adão e Eva para fora, exatamente simbolizando essa separação. E Deus o coloca na terra e diz, a partir de agora, depois da queda, a terra vai produzir o que não presta. Aí vamos lá. Mas Adão já estava separado de Deus. Ele não bebia, não fumava, não, me perdoe a palavra, não raparigava, não usava droga, não dizia nada disso. Não matou ninguém. Mas estava separado de Deus, morto para Deus. E Deus diz, agora Adão, por tua causa essas coisas vão começar a acontecer na terra. Então toda desgraça que nós vemos hoje acontecendo na terra iniciou naquele dia, quando Deus diz para Adão, a terra será amaldiçoada por tua causa. Adão. Foi amaldiçoada. Entendeu? E a partir desse momento o homem nasce separado de Deus, porque ele é filho de Adão. O vírus do pecado de Adão está no sangue. No sangue. Como foi que Adão passou o pecado dele para o seu filho? Caim, Abel, os filhos dele. Como foi? Adão botou a mão na cabeça e disse, a partir de hoje, meu filho, você é um pecador. É? Foi assim? A Bíblia diz que ele gerou um filho segundo a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 5. Adão gera um filho segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, morto, separado de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3, se eu não me engano 3:23 ou 6:23, o salário do pecado é a morte. O que Adão recebeu, morte. E esse pecado, diz a Bíblia em Romanos, passou para todos os homens. Não tenho tempo aqui de estar lendo tudo. Mas o pecado de Adão passou para todos os homens. Então eu quero dizer, todo ser humano na terra nasce com o vírus do pecado. E consequentemente, separado de Deus. Separados. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu e você nascemos separados de Deus. Condenados. Condenados. Então o que é que Deus fez para poder trazer esse homem de volta? Note, todo o pecado de Adão, ninguém é culpado do pecado. Mas quando eu passo a ser consciente da verdade, eu passo a ser culpado dele. Por isso que uma criança é salva. Por quê? Porque sobre ela não é imputado o pecado. Porque ela é inocente, ela não sabe. Por isso que eu acredito que as pessoas que têm deficiência, as pessoas que têm, não se usa mais essa palavra deficiência, eu esqueci o nome agora, mas as pessoas que têm algum problema realmente mental, que não conseguem raciocinar, sabe? E aí, aquelas pessoas, eu acredito que elas são salvas, porque elas não têm raciocínio. Então, para quem não tem raciocínio, o pecado não é imputado como a criança, como um bebê. Porque tem gente que é como uma criança, é como um bebê. Então sobre ela não é imputado o pecado. Mas quando eu me torno consciente do pecado, eu sou culpado dele. E quando eu sou consciente? No momento que você sai da fase da infância. Você passa a saber o que é bom e o que é ruim. Você começa a ter parte do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você sabe o que é bom e você sabe o que é ruim.
A partir desse momento, a manifestação do pecado de Adão começa a agir na vida do ser humano. E aí vem a obra, né? O matar, o roubar, o destruir, a embriaguez, a comilança, que é a glutonaria, está no mesmo padrão de pecado. Você sabia disso? Você sabia que na mesma obra da carne que está escrito lá sobre a embriaguez, a bebedices, está escrito também a comilança, a glutonarias? No mesmo padrão de prostituição, de lascívia, de idolatria, de adultérios, de mentiras, de engano, de iras, de peleja, de briga, de dissensão, de partidarismo. Você não sabia que partidarismo é pecado? Está na classe da obra da carne. Facções é partidarismo, é pecado, meu irmão. Cuidado. Bem, vamos em frente, porque a hora, meu Deus, passa rápido, viu? Me ajuda, Jesus. Então, por que Deus falou para Adão que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça, ou seja, desmancharia o engano da serpente? Tem gente que pensa que Jesus vai pisar na cabeça do diabo. Mas Deus está falando ali um símbolo, irmãos. É simbólico aquilo. Nascerá um homem. A serpente mordeu o calcanhar de Jesus? Mordeu? O que era que Deus estava dizendo? Que ele seria crucificado, que ele morreria, certo? Ele morreria e esmagaria a sua cabeça. Ele seria picado, o seu calcanhar, mas também esse mesmo calcanhar esmagaria a sua cabeça. Ok? Então o que é que Deus estava dizendo? Que viria um homem, que nasceria esse homem, que foi Jesus, de Maria, todos sabemos, pelo menos que crê. Que não crê, ele veio de Maria. Ninguém pode negar. Se quiser negar, negue, mas é real. A história está lá em Israel, o registro dele está lá em Israel, a mãe está lá, o pai está lá, adotivo, José. Ele nasceu, não tem como negar isso. E aí, o que seria exatamente o esmagar a cabeça da serpente? Onde está o veneno da serpente? Na cabeça. O que é o veneno da serpente? O engano, a mentira, a incredulidade. O que é que Jesus veio fazer? Desmanchar o veneno da serpente, esmagar a cabeça, desmanchar a mentira, o engano do diabo. Como? Com o evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o que Jesus falou. Então quando você conhece a verdade te liberta do engano, do veneno da serpente. Aí você entende que você estava separado de Deus e que precisa se aproximar de Deus, e somente através de Jesus podemos nos aproximar de Deus. Eu não preciso ser condenado por causa do pecado de Adão. Agora eu tenho uma saída, uma solução. Você está me entendendo? Foi o que aconteceu lá no início. Mas Deus trouxe a saída, Deus trouxe a solução e mostrou aqui com Moisés. As pessoas estavam sendo picadas pelas cobras no deserto e estavam morrendo. Então Deus diz: construa aí uma cruz, coloca uma serpente lá, crucificada. Ali não é Jesus. Ali Deus estava dizendo, por isso que Jesus falou: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? Porque Jesus recebeu todo o pecado de Adão e de todo ser humano, ou seja, todo o veneno da serpente Jesus recebeu, toda a incredulidade Jesus recebeu, todo o pecado da humanidade Jesus recebeu e foi para a cruz. Então aquela serpente representava Jesus vencendo a serpente na cruz, Jesus esmagando a cabeça da serpente. É isso, o engano acabou. Vai para o inferno quem quer, é condenado quem quer, porque o engano acabou, chegou a verdade. Por isso que eu disse em Mateus capítulo 4, acho que no finalzinho do capítulo 4, no capítulo 5 ainda, não lembro, mas está lá. O mundo estava em trevas por causa de Adão, do pecado de Adão. O diabo dominava o mundo. Mas de repente a Bíblia diz que aonde havia escuridão, brilhou a luz. Sabe o que significa luz no grego? A palavra luz
quer dizer verdade, conhecimento da verdade. E você sabe o que quer dizer trevas? A palavra trevas, falta de conhecimento da verdade. Entendeu o que é trevas? Engano, mentira do diabo. Satanás engana as pessoas, ele engana as nações. Ele diz que Deus não existe, isso é mentira do pastor, isso é conversa mole, a Bíblia é um livro como qualquer outro. É engano da serpente. Trevas. Para que tanta igreja? Para que tanto não sei o quê? O pastor só quer dinheiro. E ele não está vendo que gasta o dinheiro dele todinho nas drogas, na bebida, nas farras. Não percebe nada disso. Mas bem, não é o nosso caso. Vamos para o encerramento. Vamos continuar em João, capítulo 3, para me encerrar. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Então as pessoas olhavam para a cruz lá no deserto, aquela haste que estava lá no formato de uma cruz, e a serpente lá cravada. As pessoas olhavam e via a vitória do cordeiro sobre a serpente e eram curados. Porque a Bíblia diz que todos que quando olhavam para a serpente via ela crucificada. Não era o poder da serpente, era a serpente vencida, crucificada, derrotada. A Bíblia diz que quando eles olhavam ali, eles eram curados do veneno da serpente. Então todos que olham e veem Jesus na cruz crucificado, vencendo o poder das trevas, o pecado, o diabo e o seu engano, a Bíblia diz que ele pode ser salvo, crendo nessa verdade. Então nessa tarde você pode ser salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O versículo que eu quero: quem crê nele, eu encerro aqui, quem crê nele não é julgado, não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha o que a Bíblia diz: quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Ou seja, as pessoas gostam do engano do diabo. Amaram mais o engano, amaram mais a mentira do diabo do que a luz, a verdade do evangelho. E então, pastor, e como é que eu faço? Crê em Jesus, diz a Bíblia, e tu serás salvo. Crê em Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, disse Pedro. Crê em Jesus e os teus pecados serão perdoados. O pecado de Adão é aniquilado pelo sangue de Jesus. Por que Jesus derramou o seu sangue? Porque no sangue de Jesus não tinha o vírus de Adão. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus não foi gerado de José. Jesus foi gerado da palavra de Deus. Por isso que eu li aqui que aquele que nasceu de novo, nasceu da palavra, da vontade de Deus e não do homem. Jesus não nasceu da vontade do homem, Jesus nasceu da palavra de Deus. O anjo falou, Maria creu, Maria recebeu a palavra que Deus mandou pelo anjo. Então Jesus é o verbo que se fez carne, sem pecado. Jesus não tinha o vírus de Adão, do pecado. Por isso o seu sangue é puro, sem pecado. Maria teve um pai, Maria teve uma mãe. Ou você acha que Maria veio do vento, no assopro? Não, querido. Maria nasceu do seu pai e de sua mãe. E o pai de Maria tinha um pai e uma mãe. E o bisavô de Maria tinha um pai e uma mãe. E o tataravô de Maria tinha um pai e uma mãe. E o escanchavô de Maria tinha um pai e uma mãe. E vai chegar lá em Adão. Você lê a genealogia de Maria, você vai ver. Vai chegar lá em Adão. Então Maria tinha um pai, Maria tinha uma mãe. E esse pai e essa mãe de Maria também eram contaminados pelo vírus de Adão, o pecado. Então Maria não foi concebida sem pecado, me perdoe, mas não foi, não tem na Bíblia. O único concebido sem pecado foi Jesus, diz a Bíblia. Jesus nasceu da palavra de Deus.
O anjo falou a palavra de Deus e Maria creu e recebeu no útero a palavra, e o Espírito Santo veio e cobriu, e dela foi gerado um filho de Deus sem pecado. Por isso o único que pode perdoar o seu pecado é Jesus, não é religião, não é Jesus, é o único. E se queres receber, como está escrito em João 14, aliás João 10, 9, eu sou a porta se alguém entrar. Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 9, o que é que está escrito? Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A Bíblia garante, será salvo. Seus pecados serão perdoados. Então por isso eu posso dizer, eu fui salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus. E você também pode. Vamos orar? Repita comigo se você quer fazer essa oração. Aí do outro lado, bota a mão assim no coração, feche seus olhos, e é só repetir comigo assim, ó. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu abro o meu coração e recebo a Jesus Cristo de Nazaré como meu Senhor e único Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para estar comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus, por morrer na cruz para me dar a vida eterna. Amém. Se você creu no que você ouviu e na oração que você fez, acredite, seus pecados são perdoados, seu nome está escrito no livro da vida, o Espírito Santo está em você, te convida a estar numa igreja mais próxima da sua casa, uma igreja que prega a verdade, o Evangelho de Jesus Cristo. Se preferir, estamos ali na Igreja Manancial, quarta-feira, te receberemos com alegria. E aos domingos, o grande culto ao Senhor, você é o nosso convidado especial. Amém?